Nós estamos lendo juntos o livro, a carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, capítulo 2. Deixa eu começar no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou as boas obras para que a gente andasse nela. Mas não é por ela que nós somos salvos. Mas nós devemos andar nela, porque elas são boas obras e porque Deus as preparou para que andássemos nela. Mas somos salvos pela lei de Moisés. Ué, não é não? Não é pela lei de Moisés que somos salvos? Então por que devemos ficar praticando a lei de Moisés? Não devemos praticar a lei de Moisés, porque pela graça sois salvos. O que é a graça? Um favor imerecido, sim, claro. Mas aqui está falando da dispensação da graça. A dispensação da graça é o momento em que nós vivemos. É o período pós-morte de Cristo. Até o momento que Jesus andou pelo mundo, até quando ele ensinou nas sinagogas, até quando ele foi expulso da sinagoga, até quando ele foi traído por Judas, que ele carregou sua cruz, que ele foi pendurado no madeiro, até o momento que ele foi transpassado de lança, até o momento que ele expirou, Velho Testamento, aliança de Moisés. Quando ele diz está consumado, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, no sentido espiritual, nós temos acesso agora ao Pai sem precisar de sacerdote. Agora nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Temos que ter a fé, que é o firme fundamento das coisas que se conhece, a certeza das coisas que se não vê. Firme fundamento das coisas que se esperam, né? Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu fiz mais, então eu vou para o céu melhor que você. Ah, eu ajudei todo mundo, eu dei as coisas para as pessoas, eu vi o próximo como a mim mesmo, eu vou para o céu mais rápido que você, eu vou melhor do que você, eu vou de classe A. Porque pela graça sois salvo, não pela lei de Moisés. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando alguém falar para você, meu amado, praticar alguma coisa da lei de Moisés, chega para essa pessoa e diga, eu não faço isso, porque eu estou na graça, e eu sou salvo pela graça, então só pratico a graça. Eu não deito remendo novo em pano velho, eu não coloco vinho novo em odres velhos, eu só faço as coisas da graça. Você sabe qual foi o momento em que Jesus falou sobre deitar remendo novo em pano velho? Deitar vinho novo em odres velhos, ou seja, misturar a lei e graça. Você sabe em qual momento foi? Foi quando ele ensinou acerca do jejum e disse, não pode jejuar. Jesus falou, não pode jejuar. Sou eu que estou falando, não, está escrito. Está escrito aqui. Jesus falou, não pode jejuar. Aí, depois que ele fala isso, logo em seguida ele diz, não se deita remendo novo em pano velho. Não se mistura lei e graça. Nem se coloca vinho novo em odre velho. Não se mistura lei e graça. E aqui ele diz, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne. Éramos gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Quem serve a Moisés está sem Deus, perdido no mundo. Não sou eu, irmão Rubens, que estou falando isso da minha boca para fora.
está escrito. Quer ler comigo de novo? Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, éreis gentios. Nós éramos gentios, uma palavra suave para nos caracterizar, porque a lei de Moisés nos chamava de imundos, prostitutos, filhos da prostituição. É disso que a lei de Moisés nos chamava. Em outros tempos, éreis gentios na carne. Na lei de Moisés é a carne quando ele fala. Se chamam e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pelas mãos de homens. Nós éramos chamados de incircuncisos. Aquele cara que era como nós, aquele gigante que o Golias atirou nele, ele era também gentil. Ele era de uma tribo fora de Israel. O filisteu. Filisteu não era de Israel, era gentil, era imundo. E Davi, para ofendê-lo, usou aquela palavra. Quem é você, seu incircunciso, para vir afrontar o exército do Deus vivo? O exército do Deus vivo que ele falou é o próprio Israel, entende? Então havia, na verdade, nas pessoas, um despeito por parte de quem não era de Israel. E você não pense que você era um dos de Davi, não, porque não era não, meu amado. Naquele período você era considerado um dos filisteus. E quem pode contestar o que eu estou falando, escreve aqui embaixo. Se nós brasileiros existíssemos naquele período, hoje eu fico vendo as pessoas pregando Davi, falando de Salomão, de Moisés, de Abraão, como se fosse um de nós. Como se esses homens fossem um dos nossos. Bem que nós queríamos que fosse, mas eles não nos aceitavam. Nós, para eles, éramos como imundos. O próprio Senhor Jesus, para mostrar que havia essa diferença e que ele cumpria a lei de Moisés como cumpriu, quando aquela mulher veio falar com ele dos cachorrinhos, ele tratou ela desse jeito. Você não percebeu, não? Você acha que o Senhor Jesus tratou ela como? Tratou ela como gentil. Entende? Havia uma diferença. Havia uma diferença muito grande. Aquela mulher do poço também, ela chega para Jesus e fala: como é que você, um judeu, vem pedir água de beber a mim que sou gentil? Tipo assim, como é que você, que sempre falou que eu sou imundo e prostituta, agora está me pedindo água para beber? É isso que ela estava falando. Ela não reconhecia até então que aquele era o Filho de Deus. Você entende? Então ela viu que era um judeu. E ela tratou como tratava os judeus. Como o gentil tratava. Por que você está vindo falar comigo? Você não sabe que eu sou prostituta imunda? Não é que ela era prostituta, meu amado, porque andava prostituindo, não. Porque eu sou homem e era prostituto para eles. Todos eram prostitutos para eles, perante a lei de Moisés. Nós éramos o lixo, a escória para eles. Então, muitas vezes, eu gosto de falar muitas das vezes, eu vou continuar falando assim, eu gosto de falar assim. Muitas das vezes, nós vimos pregadores eloquentes falando, e assemelham a gente a Davi, a José, a Abraão, a esses homens de Deus. Claro que nós queríamos ser assemelhados a eles, mas eles jamais se assemelhariam a nós. Eles falariam de nós o que o próprio Davi falou. Quem é esse incircunciso para vir afrontar o exército de Deus vivo? Ou seja, quem é esse circunciso de outra nação para vir afrontar Israel? É isso que ele estava falando. Mas eu não estou condenando Davi por falar isso não, isso era normal para eles. Foi Deus quem fez a promessa e eu não julgo Deus. Meu julgamento para Deus é como trapo de imundícia. O Senhor Deus, naquele momento do episódio com Abraão, quando o anjo bradou pela segunda vez, leia em Gênesis, foi pronunciada uma palavra ali que acabou com tudo. Foi Deus quem fez isso, eu não questiono. Ele disse: serás numeroso como a estrela que está no céu, sua posteridade será como a areia que está na praia do mar, e dominarás o portal do teu adversário. Acabou depois disso. Mas foi Deus que fez isso, eu não questiono, está certo, não está errado, mas foi terrível para nós.